Mas então, sou Júnior, sou casado com a Caroline. Fique em pé, por favor, bem. Sou pai da Laís e da Elisa. A Elisa está em algum lugar, a Laís espero que esteja na escolinha. Congrego na comunidade fazem... Esse ano vai fazer 10 anos, eu acho, não me lembro direito. Me converti aqui nessa comunidade, então eu brinco, né? Já falei outras vezes, eu sou da primeira onda do avivamento da curandeira, então quando começou a primeira onda eu cheguei, fui muito edificado aqui nessa comunidade nesse período e eu honro o Senhor por poder estar aqui também falando sobre Ele e falando, né, sobre o que Ele fez, o que Ele vai fazer e que o Espírito Santo me ajude e ajude vocês e eu possa passar a mensagem, né, de forma clara e que vocês sejam edificados e aprendam um pouco mais do Senhor nessa noite. Amém? Estamos no período de preparação de Páscoa. Já tivemos a primeira mensagem na semana passada com o Gerson e foi algo que me quebrou a semana toda. Eu fiquei meditando assim, bastante nela. Quem não viu, eu aconselho a ver no YouTube, tá lá gravada, já tá negra. Então, foi algo que eu até cito um pouquinho ela aqui depois mais pro final. Mas então, quando eu estava pensando sobre a Páscoa, né, a primeira pergunta que me veio é o que é a Páscoa? E eu queria transmitir essa pergunta para vocês. É claro que eu não espero que ninguém de vocês aqui responda que é o coelhinho da Páscoa, que é chocolate. Se responder isso, peço para levanta a mão, peço para alguém orar por você. Mas ora por ele, Raíssa. Mas pode ser que quando te façam essa pergunta, a resposta que venha seja muito simplista, ou talvez muito resumida. Simplista não, resumida, vou usar essa palavra. Porque, o que é a Páscoa? É a morte e ressurreição de Jesus. Sim, amém, é a morte e ressurreição de Jesus. Mas tem muito mais envolvido dentro da Páscoa. Há preciosidades escondidas lá em Êxodo, onde foi estipulada a Páscoa, na crucificação de Jesus, no ministério de Jesus, e há também muito precioso que irá acontecer, porque a Páscoa, o êxito aponta para um novo êxito que haverá. Então, em todas as escrituras você vai ver resquícios da Páscoa. Então, você responder apenas é a morte e ressurreição de Jesus, é como se você só tivesse decorado isso e realmente não entendesse o que é a Páscoa. Então, se alguém me perguntar hoje, depois do que eu estudei, o que é a Páscoa, eu vou falar, quanto tempo tu tem para me ouvir? Eu confesso que quando eu estava meditando sobre a Páscoa, foi isso que eu comecei a pensar, né? Eu queria trazer algo novo, algo que saltasse aos olhos de vocês, algo que vocês nunca ouviram. Só que o Espírito Santo me constrangeu, me exortou, e me falou, e eu vou compartilhar com vocês isso porque foi algo que me deixou mal mesmo. Ele falou, tu acha que tu vai conseguir trazer algo novo? Tu acha que tu consegue passar algo para alguém? E então ele basicamente falou, cara, se eu não tiver, eu nem preciso ir. Se tu vai passar algo, tu vai buscar algo novo, tu vai estudar para passar algo para alguém, então eu nem vou ir, tá? Já aviso os irmãos que eu não vou estar presente. Então isso deixou um pouquinho só mal. E eu resolvi pregar uma palavra que provavelmente muitos de vocês já escutaram de formas diferentes, talvez. E eu creio que o Senhor, dentro dessa mesma palavra, dentro de algo que vocês já ouviram várias vezes, pode ter algo novo para revelar ao coração de vocês. Amém? Amém? E eu queria orar em cima disso antes de começar. Você pode fechar seus olhos, não precisa levantar. Ó Espírito Santo, antes de qualquer coisa, nós queremos te convidar para estar aqui nesse lugar, Senhor.
todos os sofismas e os preconceitos que há em nós sobre a Páscoa sejam esquecidos agora e que estejamos disponíveis para ouvir algo novo de você. Revela-nos mais de Ti, mais do Pai, mais do Filho. Queremos aprender algo novo. Você sempre tem algo novo. Em uma palavra das Tuas Escrituras há tanto para ser revelado, Senhor. Então libera mais sobre nós. Abre o nosso coração, sintoniza os nossos ouvidos à Sua voz, Senhor. Em nome de Jesus. Então a Páscoa. Historicamente, irmãos, e biblicamente, a Páscoa, ela é um juízo de Deus que é derramado sobre a terra. A gente sabe que os israelitas, eles passaram mais de 400 anos como escravos na terra do Egito. E a palavra diz que eles gemiam, que eles pediam socorro a Deus. E teve um período que o Senhor ouviu esse pedido de socorro e resolveu libertar eles. Então o Senhor fala que iria derramar juízo sobre o Egito. Acho que a maioria já ouviu sobre as 10 pragas, mas eu vou focar aqui na última das pragas. Vou ler rapidamente, não precisa abrir ainda, Êxodo 2, 23 e 25. Os israelitas gemiam e clamavam por causa da escravidão, e o seu grito de socorro subiu até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e preocupou-se com eles. Então Deus, ele não só ouviu esse pedido de socorro, como ele se baixou, olhou aquele povo e resolveu derramar juízo para libertar eles. Então vocês se lembram qual é que é o último das 10 pragas? Amém? O último das 10 pragas é aquilo que é prometido para todos aqueles que estão em pecado. E aqui eu não falo o pecado, porque alguém aqui pode não ter pecado. Não, todos que são nascidos do pecado, todos os homens merecem esse juízo de Deus. O Senhor fala na 10ª praga que traria morte ao Egito. E todos nós somos merecedores dessa última praga. A má notícia e o juízo de Deus. Êxodo 11, do 4 ao 6. Assim diz o Senhor: por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o primogênito do faraó, herdeiro do trono, até o primogênito da escrava que trabalha no moinho, bem como todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve, nem jamais haverá. Então esse juízo é o anjo ali, né? A promessa de Deus é que passaria por todo o Egito trazendo morte. E eu não estou começando aqui a pregação desse jeito para pesar o clima, para depois ter o plot twist. Não é nada disso. É porque a Páscoa começa exatamente assim. A Páscoa começa com Deus revelando, por Deus falando que derramaria um juízo, que derramaria morte no Egito. Então eu preciso começar a história da Páscoa como ela começa nas Escrituras. Então a má notícia, irmãos, como eu falei antes, é que esse juízo também é merecido a nós. Então eu, o Igor, os irmãos aqui, as crianças que estão lá na salinha, elas são merecedoras da morte. Não fala aqui de morte física, porque se Jesus não voltar nos próximos 100 anos, todo mundo aqui vai experimentar a morte física. Mas eu estou falando da morte espiritual, daquela morte que será eterna, da condenação eterna. É isso que eu estou falando, a gente é merecedor da condenação eterna. Nós nascemos do pecado, irmãos, isso está na nossa essência.
Eu não preciso, durante o dia, ensinar a Laís a mentir. Eu não preciso, quando ela quebra algo, ensinar ela a esconder para que eu não veja. A gente não precisa ensinar a criança a pecar, isso já vem com ela, isso já vem conosco. Faz parte da nossa essência. Então, todos nós somos merecedores da morte eterna. É prometido para o Egito a morte, mas para você também. Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Você pode estar se perguntando, quando eu falo morte eterna, tá, Júnior, eu entendo que o pecado é algo que está na nossa essência, tudo, mas não acho que talvez condenação eterna não é um exagero? Porque eu minto às vezes, eu sonego um impostinho ali, faço uma fofoca, mas eu nunca matei ninguém. Eu nunca roubei, nunca fiz um pecado grandão. É umas coisinhas, mas não, tu acha, assim, talvez uma condenação de uns dias, uns meses, uns anos. Anos já é muito, eu acho, né? Por que condenação eterna? Não é um exagero isso? É porque o pecado, irmãos, a medida da consequência do pecado não tem nada a ver com o que você faz. Não tem a ver porque você mentiu, porque você fez isso, porque você fez aquilo. A medida da consequência do pecado é contra quem você está fazendo. Não é o que você fez, mas é contra quem você fez. Então eu estou aqui pregando, estou falando, o Igor se levanta, começa a me xingar, toca o celular em mim. Muito provavelmente não vai acontecer grandes coisas com ele. Talvez o Mateus, não, tem que ser o Calvin, vai pegar ele, levar para a rua. Mas agora experimenta o Igor ir lá na rua. O seu João lá, quando estava na ativa, na polícia, fardado, fazendo segurança. Experimenta o Igor ir lá xingar ele, tocar alguma coisa nele. Provavelmente, o ato foi o mesmo, mas provavelmente o Igor ia sair algemado, ia ir para a delegacia lá, responder por desacato à autoridade, a orelha quente, talvez um pouquinho também. Mas o ponto é esse, o ato foi o mesmo. Mas quem ele ofendeu, a autoridade, quem ele ofendeu, fez com que a consequência fosse um pouco mais severa. Ou ele tira uma arma e me mata. Nossa, ele matou alguém. Ele vai ter uma consequência. Mas se ele ir lá, invadir os Estados Unidos e matar o Trump, com certeza a consequência dele será muito mais severa. Então, o pecado, os atos, ele me matou e matou o Trump. O ato foi o mesmo. Mas a autoridade de quem ele está ofendendo é o que faz com que a consequência dele seja mais grave. Só que quando nós pecamos, não importa se eu matei alguém ou se eu menti, eu fiz uma fofoca, nós estamos ofendendo ao Deus Criador dos céus e da terra. Nós estamos ofendendo aquele que criou tudo. Nós estamos ofendendo um Deus santo, um Deus perfeito, um Deus que é eterno. Ele sempre existiu e ele sempre existirá. Então, quando você ofende esse Deus através do seu pecado, é por isso que você merece a condenação eterna. Porque você está ofendendo aquele que é eterno. Você está ofendendo aquele que infinitamente tem mais autoridade que o seu João ou o Trump. Então é por isso que você merece a condenação eterna. Amém? Você entendeu isso? Amém. Gálatas 5, 17 a 21. Pois a carne... Eu não vou esperar vocês abrir, tá, irmãos? Porque só depois quando for ler Êxodo 12 mesmo, tá? Mas eu acho que vai estar passando na TV, né?
Pois a carne deseja o que é contra o espírito. O espírito, o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavença, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e outras coisas semelhantes a essas. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Então a gente aqui vê uma lista de pecados, uma lista que é denominado aqui como obras da carne. E se a gente aqui, irmãos, parar para ler cada um e meditar em cada um, não estou pedindo para você meditar em pecados, tá? Mas se você só prestar um pouquinho de atenção nisso, você muito provavelmente vai encontrar pelo menos um desse na sua vida. E eu estou sendo bem otimista aqui, tá? Para falar somente um. Provavelmente você vai encontrar mais. E o texto, depois que ele fala todas essas obras da carne, ele traz uma advertência ao final. Ele diz que quem pratica essas coisas vai ter uma consequência. E essa consequência, irmãos, é que você vai ficar doente, é que você não vai prosperar financeiramente, é que você não vai desfrutar as bênçãos que tem para Deus, que Deus tem para você, na verdade, você não tem bênção nenhuma para Deus. Não, irmãos, não é nada disso. Porque você pode estar gabaritando a lista de Gálatas e você ser próspero financeiramente, você ter um bom emprego, você ter uma boa família, aquela de comercial de margarina, sabe? Comercial do Zafari. Você pode ter uma vida perfeita aqui. Mas o problema é a eternidade, irmãos. A advertência que ele traz ao final é essa: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, não herdarão o reino dos céus. Então um dia, irmãos, nós estaremos diante do justo juiz. Você estará na frente do trono daquele que a gente tinha falado antes que a gente está ofendendo, e você não poderá se auto-justificar. Você estará diante dele e você não tem o que falar, porque você é merecedor da condenação eterna. O que você teria que fazer ali era só tentar, talvez, suplicar por misericórdia, mas a sentença já está dada. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão os reinos dos céus. Você entende isso? O problema está em nós, na essência, e essa condenação, toda a humanidade merece essa condenação. Mas no meio de tudo isso, nesse dia do juízo, no meio dessa notícia terrível, a gente compreendendo quem nós somos, começar a olhar a podridão que há dentro de nós, Deus fala que no dia do juízo, Êxodo 11, ali um pouco antes, ele vai dizer que ele iria fazer diferença entre os egípcios e os israelitas. Aqui ele não fala que a diferença era que eles não mereciam juízo. Ele fala que ele ia fazer uma diferença naquele momento. Ele ia criar algo para fazer essa diferença. Agora sim, vamos abrir Êxodo 12. Eu vou ler ele todo, do 1 ao 13, e depois a gente vai voltando nele. Êxodo 12, 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito,
para a sua família. Um dia para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-la com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo, ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigias superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Vou ler só até o 11, por enquanto. Então, repetindo, seria derramado o juízo, o anjo da morte ali passaria pelo Egito trazendo morte dos primogênitos, até dos animais, e somente uma coisa poderia impedir que o juízo caísse sobre aquela casa, que era o sangue do cordeiro pintado nos marcos, nos umbrais da porta. Então era isso que impediria que aquele juízo fosse derramado sobre aquela família. Então ali no verso 5, Deus ordena, né, que eles separem o cordeiro de 1 ano, perfeito, e ficassem com ele ali, para que só no 14º dia sacrificassem ele para comer da Páscoa. Um ponto que eu vou trazer aqui, irmãos, pode até não ser hermeneuticamente 100% correto, mas eu ouvi o irmão Douglas Gonçalves falando sobre esse texto, e isso tocou muito meu coração e fez muito sentido. Então, queria que vocês vissem dessa forma e abrissem o coração para escutar essa parte e que vocês possam ser edificados igual eu fui. Deus manda eles separar um cordeiro e ficar 14 dias com esse cordeiro, para que daí então possa sacrificar no 14º dia. O ponto da hermenêutica que eu falo é que muito provavelmente as pessoas eram acostumadas a matar animais em casa, a ver sacrifício, a comer ali o animal. Para nós hoje isso é muito mais difícil, né? Então se tu vê um bicho ali, cortar a garganta do bicho, provavelmente tu ia se assustar, quem não está acostumado. E achar diferente, não era uma cena bonita, provavelmente. Mas para a época, provavelmente era. Mas o que eu quero falar aqui é que teve uma preparação para que esse cordeiro fosse morto. Então eles pegaram, eles levavam para casa, e provavelmente nesses dias eles tiveram que alimentar, porque o resto estava lá, mas aquele ali, cada casa teve que cuidar do seu, cada casa teve que alimentar o seu, cada casa, querendo ou não, teve um relacionamento com aquele cordeiro ali, né? Estava próximo daquele cordeiro. E se você tem filho e tem um cachorrinho em casa, sabe que se as crianças estivessem ali na volta, provavelmente ela ia até se apegar no bichinho, ia dar até nome pro cordeiro. Mas o fato é que no 14º dia, o pai daquela família, ele ia pegar, ia erguer o cordeiro e ia derramar sangue. Então o ponto é que houve uma preparação, houve um relacionamento ali, mas era necessário matar aquele cordeiro. O cordeiro não era apenas um símbolo, porque se fosse lá, pega no campo, já vamos matar aqui, leva embora. Não era só um símbolo, teve assim um relacionamento.
Jesus, ele também poderia ter escolhido vir nessa terra com 33 anos, descido dos céus. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Jesus, o Messias que vocês estão aguardando. Eu sei que vocês merecem a condenação eterna, mas agora eu vou subir ali na cruz e vou resolver o problema de vocês. Vocês não creem que ele teria poder para fazer isso? Mas ele escolheu se relacionar. Ele escolheu ter um tempo de preparação, um tempo de tocar os corações antes, poder atrair mais pessoas para ele. Os discípulos, irmãos, eles passaram 3 anos junto com Jesus. Eles comeram com Jesus, eles riram, eles choraram com Jesus. Eles deram um nome para Jesus, deram um nome para aquele cordeiro. E isso fez com que o Jesus que estava pendurado no madeiro não fosse um estranho. Era o amigo deles, era o amado deles lá pendurado. A pessoa nessa terra que mais sofreu com a morte de Jesus, irmãos. Estou falando de pessoa terra, claro que o pai foi o que mais sofreu. Mas foi aquela que viveu 33 anos com ele. Simeão, quando Jesus está sendo apresentado, ele tem a revelação, né, de que aquele bebê, aquela criança era o Cordeiro Santo de Deus, que era o Messias. Até ele agradece, né, porque tinha sido prometido para ele que ele não iria morrer antes de ver o Cordeiro. E ao final ele olha para os pais ali, mas ele direciona para Maria e fala o texto de Lucas 2, 34 e 35. Este menino está destinado a causar a queda e o levantamento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que os pensamentos do coração de muitos sejam revelados. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Simeão olha para Maria e fala, ele vai fazer um rebuliço aqui, e vai ter um dia que vão pegar ele, e ele, na crucificação, no dia que ele morrer, vai ser como se a espada atravessasse a sua alma. Por quê? Porque ela tinha um relacionamento. Ele era Jesus, o Cristo, mas era o filho dela, que ela criou com tanta afeição. Ela trocou fralda de pano, provavelmente. Ela amamentou aquela criança, ela cuidou. Então, quando ela viu aquele cordeiro lá, foi como se a espada tivesse atravessado o coração dela. Então, se a Maria, os discípulos sofreram, a Maria sofreu, imagina o pai, que desde sempre coexistiu com o filho e teve que entregar ele. Porque assim, a Maria e os discípulos não tinham controle sobre aquela situação, mas o pai tinha. O pai, ele que tinha que moer o filho dele ali. Eles só estavam vendo. Mas Deus estava agindo ali, derramando juízo que não merecia em cima do cordeiro, do filho dele. Quem morreu naquela cruz não foi um cordeiro qualquer, não foi um Jesus qualquer. Foi o nosso Salvador, irmãos. Foi o nosso amado. É aquele que a gente estava cantando aqui que é santo. Não foi um objeto, não foi um símbolo apenas, irmãos. Era muito pessoal o que estava acontecendo ali. Não tinha muito relacionamento envolvido. O ponto é que a gente só vai entender verdadeiramente o significado da Páscoa quando a gente tiver esse relacionamento com o Cordeiro. Quando a gente verdadeiramente olhar para Ele, quando a gente verdadeiramente andar com Ele, quando a gente rir, quando a gente chorar com Ele. Nós precisamos ter um relacionamento com o Cordeiro para a gente poder compreender e entender e isso doer em nós também. Vamos andar com o Cordeiro, irmãos. Verso 7, então, de Êxodo 12, que a gente leu. Então, peguem um pouco do sangue e passem nas laterais e nas vigias superiores das portas, das casas na quais você comerá o animal. Então,
O anjo passou, viu ali o sangue na porta, e foi isso que fez com que ele não derramasse juízo naquela casa. Era o sangue do cordeiro que estava na porta. Quando ele fala que ia fazer a acepção, a diferença entre os egípcios e os israelitas, ele não está falando que ele ia fazer porque os israelitas eram bons, porque os israelitas eram mais santos, porque os israelitas mereciam ser libertos do Egito, não. Simplesmente o anjo vinha e olhava para a porta. Tem sangue, vou passar por cima, vou para a próxima. Não tem, eu vou derramar juízo. Então não tinha a ver nada com as pessoas que estavam dentro daquela casa. Então é como se o anjo ele olhasse e falasse, vou derramar juízo. Batesse no sangue e olhasse, não, aqui já teve alguém que morreu. Aqui o primogênito já morreu. O primogênito de toda a criação. O nosso irmão mais velho morreu. Então ele olha o sangue na porta e fala, não, aqui eu não vou derramar juízo. Eu vou passar por cima. De novo, então, a gente se encontra, voltando para o dia do grande juízo final, diante do trono, e a gente continua sem ter como se auto-justificar. A gente continua merecendo a condenação eterna, a gente continua merecendo a morte eterna. Então Deus vai olhar para nós e Ele não vai olhar se eu sou bom, se eu sou santo. Ele vai olhar, nessa porta tem o sangue? Ele vai olhar diante dessa vida. Essa vida está coberta pelo sangue de Jesus? Sim, a gente vai merecer ainda a condenação, mas ele vai falar, em você eu não vou derramar porque teve um cordeiro que morreu por você. Alguém já morreu, alguém já recebeu o juízo por você, alguém já foi moído por você. Alguém já derramou sangue. A distinção era essa, irmãos. Tem sangue, ele passa, não tem, ele vai derramar juízo. Então a gente precisa reconhecer que a gente tem essa condição caída, sim, que a gente merece a morte eterna, a condenação eterna, mas pelo sangue do Cordeiro, pela graça que Jesus se entregou por nós, nós não vamos receber. Não é que a gente agora, por causa de Jesus, a gente não merece mais. Não, a gente ainda é merecedor, mas por causa dele a gente não vai receber, porque o juízo já foi derramado sobre ele. Paulo escreve aos Romanos ali então no capítulo 8, verso 1, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus, antes de morrer, ele está lá, crucificado, e ele fala, tetelestai, está pago. O juízo que você merecia, você não merece, você ainda merece, mas não vai receber porque eu já paguei o preço. Eu me entreguei, a condenação, o juízo merecido caiu sobre mim para que você não precisasse mais receber. Você não merecia absolvição, você não tinha como se justificar. Mas eu resolvi essa parte para você. É isso que Jesus está falando. A Páscoa, então, ela é essa má notícia, mas é também uma boa notícia sendo apresentada como solução. No Êxodo 12, ainda 8 ao 10, naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada, até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Para que esse preço, para que esse sacrifício esteja na nossa porta, irmãos, tem que ter um ato de fé, tem que ter uma movimentação nossa também. Porque, sim, o cordeiro ia morrer e era o sangue do cordeiro que ia fazer você não receber juízo do anjo da morte. Mas era você que tinha que
pegar o cabrito, era você que tinha, o cabrito ou o cordeiro, você que tinha que ter esse tempo de preparação com ele, você que tinha que matar, você que tinha que pegar o sangue, você que tinha que pintar a porta. Você tinha que ter fé que aquele sangue realmente ia lhe salvar. Então aqui o texto fala que a gente precisa comer o cordeiro. A gente precisa colocar o cordeiro para dentro de nós. Você precisa se unir ao cordeiro. Você precisa que o cordeiro viva dentro de você. Um dos motivos para isso, no verso 11, ele continua: ao comerem estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então eles precisavam comer, se alimentar do cordeiro, ter fé para isso, porque eles precisavam ter forças para sair do Egito. Então é como se Deus falasse: ó, já come ele, mas já fica pronto, já deixa o tênis amarrado, já faz a tua mala, que quando eu der o ok, você precisa sair correndo. Então, o comer do cordeiro também foi o que deu força para que eles fossem libertos. Então, comer do cordeiro, fazer parte, se unir ao cordeiro é o que te dá força para ser liberto das obras da carne, para ser liberto da condenação eterna. É comer, partilhar do cordeiro é que lhe dá essa força. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Irmãos, o sangue, sim, ele faz com que a condenação merecida não caia mais sobre você, e o sangue, sim, perdoa você dos seus pecados. Mas é apenas comer do cordeiro é que vai fazer com que você possa ser liberto do pecado. É comer do cordeiro que nos ajuda a parar de pecar. É nos encher daquele que é santo que faz com que a gente pare. Sim, o perdão está garantido pelo sangue, mas a gente precisa se tornar e nos moldar a ser semelhantes ao cordeiro. E o que vai nos dar força para ser libertos? É comer dele. Então, quando ele morre, a gente morre junto com eles, irmãos. Quando ele é sepultado, a gente também tem que ser sepultado junto com ele. Mas no terceiro dia, irmãos, ele ressuscitou. Então, se a gente morre com ele, a gente é sepultado com ele pelo poder da ressurreição de Jesus. Você também pode ser ressurreto com ele. Você também pode ter uma nova vida. Comer do Cristo, do Cordeiro, faz com que você possa viver essa nova vida, sendo liberto do pecado, saindo do Egito, não sendo mais escravo. Cordeiro liberta você, irmãos. Amém. Coma do Cordeiro. Se una a Ele. É o Cordeiro, a morte e ressurreição dele que nos permite acessar a glória eterna. Então, quando você pegar ali o pãozinho na ceia, quando você pegar o suquinho, que você acha que é apenas um símbolo, não, irmãos, aquilo ali tem relacionamento envolvido. Aquilo ali é o corpo de Cristo que você precisa comer. Aquilo ali é o sangue de Cristo que você precisa tomar. Coma do Cordeiro. Você está ali recebendo do Cordeiro dos seus irmãos, você está ali recebendo do Cordeiro pela palavra de Deus. Então, no momento horizontal, mas quando chegar no momento vertical, você pegue tudo isso que você aprendeu de Jesus e coma. Coma o corpo do Cordeiro, beba o sangue do Cordeiro, que é Ele que vai lhe libertar. Mas aqui em Êxodo, ainda no 9:10, ele fala: não comam essa carne crua, nem cozida em água. Porém, coma ela assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. A orientação, sim, é comer do cordeiro. É tu comer dele, fazer parte dele. Mas fala para comer tudo.
Não é só comer o filé mignon do cordeiro, não sei se tem, mas a picanha, o pernil. Você tem que comer as vísceras do cordeiro. Você tem que comer a cabeça, a perna. Você tem que comer todo o cordeiro. Então, quando você estava aqui antes cantando Santo, 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 é algo que você gosta, um momento de louvor. Aí você come daquilo. Mas aí quando começa a hora da palavra, você fica disperso, você tira uma soneca, você mexe no celular, você vai caminhar no corredor, dá muita sede na hora da palavra. Então você só come da parte que você quer. Ou ao contrário, às 7 horas é o culto, mas é só o louvor. Então, eu posso chegar às 7h30, quase 8 horas, que quando começa a palavra, porque é o que importa. Então eu desprezo a parte do louvor e como só a parte da palavra. Eu escolho qual parte do cordeiro eu vou comer. Quando as escrituras falam sobre fofoca, sobre dízimo, sobre tudo que não te agrada, tu descarta. Mas essa parte aqui que Jesus morreu por mim e eu vou ser salvo, essa você quer comer. Que a Bíblia está ultrapassada, né, irmãos? Já falaram que tem que atualizar ela. Então é por isso que você já está ajudando esses irmãos, né? Você lê ali os preceitos de Deus, você lê as ordenanças. Então, isso me serve, isso não me serve. Não, isso aqui já é lá no passado. Ah, isso aqui se encaixa comigo hoje. Então aquela parte que fala assim, se seu olho te fizer pecar, arranca ele fora. Não, isso não. Coma essa parte, irmãos. Coma essa parte também. Se teu braço te fizer pecar, se tua perna arranque fora, coma essa parte do cordeiro. As mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Comam essa parte do cordeiro também. Os homens não escapam nessa. Amem a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Morram pela sua esposa, porque o amor de Cristo foi revelado na cruz. Então morram pela sua esposa, assim como Jesus morreu pela igreja. Coma essa parte também, não despreze isso. O problema maior de tudo isso é sim tu não comer de Jesus, né? Comer só partes e tu viver um evangelho incompleto. Mas o problema principal é que tu vai pegar todas essas partes que você gosta, que você quer, vai descartar as que você não quer, você vai criar ali um Frankenstein e você vai estar servindo esse Deus, você vai estar servindo o cordeiro que você criou na sua cabeça. O cordeiro que você batizou ainda com o nome de Jesus. Então você está criando um ser que você acha que é divino, você está criando um ser que você acha que é o que você deve servir, mas porque você está usando só as partes que ajudam você. Você está usando só as partes que alegram você. Mas a parte que dói, a parte que iria doer, que ia te incomodar, você descarta. Então você criou um ídolo, um Deus com um Dzinho bem minúsculo na sua cabeça. E o pior é que você ainda fica se relacionando, né, com esse Deus. Você ora para esse Deus, você fala, fale comigo, Senhor. Tem uma frase, eu não sei de quem é, por isso que eu não vou citar aqui, mas que diz assim, é muito difícil ouvir a voz de Deus quando você já decidiu o que quer que Ele fale. Muitas vezes a gente acha que está ouvindo a voz de Deus, mas quem a gente está ouvindo é esse Deus, esse ídolo que a gente criou na nossa cabeça. E a gente fica ouvindo a voz dele, e essa voz sempre vai de encontro com a minha vontade. Nossa, que Deus bom esse. É porque você criou ele, então você está ouvindo a voz dele de uma forma que você está projetando as suas vontades nele. Você projeta a sua vontade, você escuta e isso afirma a sua vontade. Mas esse Deus não é o Deus verdadeiro, não é o Cordeiro verdadeiro. Você criou, você não pegou um cordeiro de 1 ano sem mancha, sem nada. Você pegou um que não tinha perna, você pegou outra perna e botou no lugar.
Entregar a vida para Jesus, irmão, significa que você está debaixo da soberania de alguém, do senhorio de alguém. Significa que você deve se submeter à vontade dele, não à sua. Seguir Jesus é uma vida de renúncias, irmãos. Você vai ter que renunciar à sua própria vontade para crer que tudo que está aqui nesse livro é verdade. Não é somente o que você está lendo, o que você quer ler. Mas para a gente comer esse cordeiro inteiro e realmente entender que eu não estou criando um ídolo na minha cabeça, porque a gente faz isso involuntariamente às vezes. Mas como eu vou saber qual é o cordeiro se eu estou com um ídolo na minha mente ou não? Eu trouxe 3 pontos aqui, irmãos, que auxiliam muito nisso. Pode ser que tenham mais, mas eu acho que esses são os principais. Nosso querido irmão Haroldo já falou muito disso. Leia a Bíblia toda e sempre. Tem um livro que foi deixado para nós que fala sobre a vida desse cordeiro, de Gênesis a Apocalipse. Não é só de Mateus a Apocalipse. Você aí que é escatoboy, escatogirl, só quer ler Isaías, Apocalipse. Você sim pode comer essa parte, mas você precisa comer Levíticos, Números, Carnificina, as medidas do templo, isso e aquilo, daí tu acha, agora me livrei, repete de novo tudo. Coma essa parte também. E você só vai compreender a totalidade de Deus. Na verdade, não, você nunca vai compreender a totalidade de Deus, já estou avisando. Mas você vai aprender mais de Deus lendo a Bíblia. Toda e sempre. Você vai ler ela a vida toda e a cada página virada ele vai revelar algo novo de você. E quando você voltar aqui para Êxodo 12, no próximo ano, ele vai revelar algo novo. No outro ano, algo novo. Na mesma linha, no mesmo texto, tem uma infinitude que todos nós podemos ter revelações diferentes e ainda não vai ser 1% do que é o que está escrito ali. Segundo ponto, se relacione com os irmãos. Comunhão verdadeira. Não é se relacione assim, tem aquela historinha dos... Não é ouriço, mas pode ser um ouriço, do bicho que tem espinho, esqueci o nome, porco-espinho. Assim, eu vou me relacionar com o Igor, mas ele é um porco-espinho e eu também. Então eu não fico, só que é muito frio, então eu não fico tão longe para não morrer de frio, mas eu também não fico tão perto para que o espinho dele não me fira. Então eu fico nessa distância segura. Não, irmão, se relacione profundamente com os irmãos. Mas não somente com a parte do cordeiro que o irmão que você gosta tem. O irmão que você tem afinidade. Aquele irmão chato. Você tem que se relacionar com ele também. Provavelmente não é o irmão que é chato. Pode ser até você. Mas o problema é que aquele irmão talvez só seja diferente de você. Ele só pense diferente de você algumas coisas. E eu aposto que essa pessoa tem mais a ensinar de Jesus, algo novo de Jesus para você, do que aquele que está ali do seu lado, que você tem afinidade. Porque ele pensa igual, vocês leem as mesmas coisas, vocês falam sobre as mesmas coisas. Então, conversa algo novo, sim, mas se você conversar com aquele outro irmão, ele já tem muita coisa para te trazer, porque ele vê talvez as escrituras, o Senhor revela para eles as escrituras de uma outra forma. Então não fique se relacionando sempre com as mesmas pessoas, irmãos. O irmão que está do seu lado, foi Deus quem colocou ele do seu lado. Quando a Laís nasceu, ela era somente ela. Mas quando veio a Elisa não escolheu quem seria a irmã dela. Quando ela chegou, já estava a Laís ali. E vice-versa. Quando a Elisa chegou, a Laís é a Elisa. Ela não pôde escolher qual irmão ela queria ter. É Deus que colocou esse irmão do seu lado, é Deus que colocou ele e tem um propósito nisso. Se relacione com esse irmão. Falei já algumas vezes sobre isso na igreja caseira.
O fato de compartilharmos o Evangelho tem a ver com isso. Às vezes a gente lê um versículo diversas vezes, eu já falei isso, mas eu vou repetir porque é importante. E aquele irmão, ele leu e ele tem algo novo. E daí você compreende naquilo. E aquele irmão, vai todo mundo compartilhando. E daí isso monta uma parte nova do cordeiro que você ainda não tinha experimentado e você come na ceia. O irmão tem partes novas guardadas no coração dele que ele precisa entregar para você, para que você possa comer o cordeiro inteiro. Nós temos partes novas do cordeiro que o irmão ainda não conhece, que ele precisa comer para que ele possa comer o cordeiro inteiro. Às vezes pode ser vísceras, mas às vezes pode ser filé mignon. Mas o ponto é, você tem que comer ele por inteiro. E o terceiro ponto vai unir todas essas coisas é a oração. Como eu falei, não tem como você conhecer ele por completo. Você não vai caber nunca na nossa mente o cordeiro inteiro. Não tem como ele entrar, a criação entrar na cabeça da criatura. Você nessa vida vai passar a vida toda conhecendo coisas novas sobre ele. Na eternidade, com o corpo glorificado, você vai continuar aprendendo coisas novas do Cordeiro. Então, se você não se ajoelhar, se você não orar com os irmãos, se você não orar no seu quarto com a sua família, você vai perder partes do Cordeiro que Ele quer revelar para você no secreto, que Ele quer revelar para você na oração coletiva de quinta-feira, que Ele quer revelar para você na oração online na segunda-feira, na ceia, no domingo. Ore e peça mais revelação. Quando você levantar, ore ao Senhor. Obrigado por esse dia, Senhor, obrigado por levantar. Mas revela algo novo. Eu quero conhecer uma parte a mais de você. Revela hoje uma parte a mais. Chega de noite, agradeça e coma. No outro dia, a mesma coisa, a mesma coisa. E seja sendo cheio, sendo cheio, que é isso que vai lhe libertar. O João, falei que o Evangelho é uma vida de renúncias, né? O João pregou, sem ser domingo passado, o outro, sobre a parábola do semeador. E dentre as sementes ali tem a que cai na terra, frutifica, cresce ali a planta, mas vem os espinhos e abafam ela, vem os espinhos e matam ela. Que eu comecei a pensar sobre isso, é que a gente fala muito de o coração ser terra boa, terra boa, terra boa. Mas nessa, fora as outras, nessa aqui a terra não era o problema. Porque a terra fez os espinhos crescer, a terra fez a planta crescer. O problema aqui não era a terra, o problema eram os espinhos que estavam na volta sufocando essa planta, sufocando esse fruto. A semente do Evangelho, irmãos, ela encontra a terra boa, ela vai frutificar. Então você está ali, eu quero Jesus, eu quero relacionar com os irmãos, eu quero aprender mais dele, eu quero comer todas as partes do cordeiro, você está animado com isso. A planta está crescendo. Mas daí chega na segunda-feira, no primeiro problema, o espinho vem e abafa essa planta. Vem outro espinho. Vem a sua vontade, vem a sua preguiça, vem o seu egoísmo, sua ganância e abafa. Daqui a pouco você se relaciona com o irmão de novo, aquele começa a crescer de novo. O ponto é que a terra não é o problema, o Evangelho está frutificando, você está conhecendo partes dele, mas tem outras partes que você não está querendo renunciar. E essas partes são esses espinhos, irmãos. Então renuncie os espinhos, renuncie à sua vontade. Viver o Evangelho é uma vida de renúncias. O Gerson também falou semana passada sobre viver para a glória de Deus, e ele falou muito sobre a situação do seu Haroldo, né? E ele trouxe que se você hoje tivesse a notícia de que daqui 3 meses você fosse morrer, provavelmente você iria mudar o pensamento sobre muitas coisas, você iria começar a enxergar esses espinhos que estão na sua vida.
renuncie, irmãos. Aquilo que você acha que é essencial para o seu dia a dia, para a sua vida, diante de uma notícia de que você vai morrer daqui a 2, 3 meses, ela passa a ser fútil. Então não espere ter uma notícia dessas para mudar a sua mente, para entender o que é fútil e o que não é. O que é espinho e o que não é. Ore para o Senhor, coma do Cordeiro, Ele vai revelar pela Escritura, pela boca do irmão e pela oração, pelo Espírito Santo de Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se no meu caminho algo te ofende e dirija-me pelo caminho eterno. Ore esse salmo todos os dias, irmãos. Peça para o Senhor sondar o seu coração. Você não vai conseguir com a força do seu braço. Para encerrar, então, se os irmãos do louvor quiserem subir já. Preparem-se, irmãos, para o grande êxodo. Êxodo 12, ele aponta para um êxodo final, um êxodo vindouro. Esse êxodo, irmãos, é a volta do nosso amado Senhor Jesus. Abra comigo o Apocalipse 15, verso 1. Apocalipse 15, 1. Eu oro que você tenha crido, irmãos, que vale a pena abandonar. Que vale a pena abandonar os nossos espinhos, que vale a pena renunciar a coisas para comer o cordeiro inteiro. Apocalipse 15, verso 1. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso. 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com ela se completa a ira de Deus. Então aquele êxodo, aquelas pragas do êxodo estão aqui agora, nas mãos dos 7 anjos, prontas para ser derramadas sobre toda a terra. Não vai ser só no Egito dessa vez. Dessa vez as pragas atingirão todo o globo, toda a terra. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo. Aqui o mar vermelho, né, como esse mar de fogo, o mar vermelho agora de fogo. E de pé junto ao mar os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes havia sido dadas por Deus. Então tem juízo sendo derramado por toda a terra, mas ao mesmo tempo tem pessoas com harpas prontas para celebrar. Mais uma vez o Senhor fazendo diferença com quem tem a porta pintada e quem não tem. Vai estar sendo derramado juízo sobre alguns, enquanto outros estarão com harpas e taças celebrando. E esses que estavam com as harpas e taças, eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois somente tu és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Ele virá novamente, irmãos, como um libertador, mas também trazendo juízo. Assim como no Egito, haverá pranto,
choro, ranger de dentes, mas haverá celebração de um povo sendo liberto por meio do Mar Vermelho. Medite nisso, irmãos, na nossa condição, o que a gente merecia, no sacrifício de Jesus, nos livrando dessa condenação merecida, e se encha dele para que você possa ser liberto. Você possa ser liberto. Amém? Você pode ficar de pé para a gente encerrar orando?